A cabanagem foi um movimento que marcou a história do Pará e continua vivo no imaginário do povo até hoje. Um exemplo disso é a peça Cabanos, uma viagem do tempo apresentada pelo grupo Encenação durante o mês de aniversário de Belém. A peça foi apresentada no mês de janeiro no Teatro Gasômetro e foi produzida pelo diretor do grupo Encenação, Fernando Matos. O espetáculo mergulha o espectador no passado e mostra de diferentes perspectivas o movimento revolucionário que tanto marcou a história dos paraenses, trazendo elementos de religiões afro-brasileiras, representações de movimentos marcantes da Revolução e conectando a audiência com as dores e conflitos daqueles que tiveram essa vivência. Através do espetáculo Cabanos, uma viagem no tempo, a gente busca passar uma mensagem de que as pessoas devem valorizar aquilo que é deles, aquilo que é nosso. Quando se trata principalmente de teatro, o povo paraense acha que o que é bom é aquilo que vem de fora. Através desse espetáculo, o que nós procuramos é valorizar a nossa história, o nosso povo, a história do povo paraense. Isso que é interessante. Então, resgatar a memória, né, desse povo através da arte é primordial para a gente. Essa que é a ideia. Você pega os nossos atores, nossos artistas e faz com que eles possam fazer um grande espetáculo e que o povo paraense possa, através dela, valorizar a sua gente, a sua arte e aquilo que ela tem de mais rico, que é a sua história. A peça retrata um dos momentos mais intensos da história do Pará. Para entender essa revolta, é preciso voltar ao início do século XIX, quando a insatisfação popular levou à cabanagem. Após a tomada de Belém pelos homens e mulheres que faziam parte do movimento, houve 3 governos cabanos, e por motivos de diferença de ideais entre governantes e governados, tentativas de coerção da corte portuguesa e isolamento da atual capital paraense, não resistiram aos movimentos de repressão. Ou pelo menos foi o que os soldados e adversários pensaram na época. A cabanagem, ela normalmente tem 3 momentos, né? O primeiro momento em janeiro de 35, quando os cabanos tomam pela primeira vez a cidade. Um segundo momento, a morte do primeiro comandante cabano, presidente cabano, como eles chamavam, que é o Félix Malcher, e em seguida o Vinagre retoma a cidade, né, sob sua guarda, e ele entrega isso para o comandante que veio do Rio de Janeiro, Marechal Jorge Rodrigues. Essa entrega é feita em junho, mas logo em seguida eles se desentendem e há uma ordem de prisão ao Vinagre. Por que isso tanto é importante? Porque essa junção de fatores vai acarretar a queda de Belém, a segunda queda de Belém, a retomada cabana. Né? A retomada ocorre e aí logo depois uma resistência dos navios que ficam em frente de Belém. Em frente de Belém não havia só a esquadra brasileira, imperial brasileira. Tinha também navios portugueses, navios franceses e navios ingleses. Todos, principalmente os ingleses e os portugueses, junto com os brasileiros, bombardearam a cidade entre julho e agosto de 1835. Os cabanos resistiram, mas a cidade ficou muito deteriorada. O Marechal José Soares de Andréia foi enviado a Belém para combater a cabanagem, liderando frotas e difamando os revolucionários. Além disso, combatentes pernambucanos também se dirigiam à cidade com o mesmo objetivo: eliminar a resistência. De um lado, essa tropa pernambucana, que era formada por paraibanos, maranhenses, não só por pernambucanos, e muitos cearenses, ficou estacionada no Maranhão, com medo de que os cabanos avançassem para essa direção. Então, o Andréia chega com essa tropa em mobilidade, e ela faz o primeiro grande cerco aos cabanos em Mosqueiro. Né? O chapéu virado foi a virada, vamos dizer assim. Então, eles retomam uma parte da cidade por ali. Mas ele ficou aguardando em Tatuoca. De Tatuoca, ele sai um pouquinho para outra ilha e ele resolve, então, fazer um enorme bloqueio à cidade. Uma cidade que já estava numa situação muito difícil, porque tinha tido epidemia, né? Estava assim, tendo uma grande epidemia de varíola. Uma cidade que tinha sido bombardeada por mais de um mês, né? E uma cidade
que não estava recebendo abastecimento regular de nenhuma parte. O movimento revolucionário foi se alastrando para os interiores do Pará e localidades cada vez mais distantes da cidade de Belém. Se juntaram à revolta soldados, indígenas de algumas etnias e pequenos comerciantes. Porém, a grande massa dos componentes da revolução eram os tapuios, indígenas catequizados, escravizados ou que trabalhavam na cidade de Óbidos e Santarém. A gente tem uma impressão de que quando aconteceu a cabanagem aqui, foi o centro e depois houve uma disseminação. Na realidade, o que houve foram ondas revolucionárias. Nós tivemos uma onda em 33, que veio do interior, uma maior ainda do Acará e Moju em 34. Então, essa primeira onda não veio de Belém, propriamente dito. Veio de uma grande insatisfação pelo interior. As eleições de 32 elegeram vários juízes de paz, vereadores, fiscais de câmara que vieram se tornar líderes cabanos. Então, essa segunda ou terceira grande onda revolucionária, que foi a de janeiro de 35, ela é uma resposta ao que veio dessas anteriores. E algumas pessoas dizem que vem desde a época da independência. Imagine o que foi em 35 a resposta desse interior todo. Não dá para dizer que ele ficou mudo e calado em janeiro de 35. Porém, quando o Vinagre devolve o poder para o Marechal Jorge Rodrigues, as pessoas que tomaram Belém foram para o interior. Qual interior? Normalmente elas foram para essa região de Vigia, essa região de Bragança, Ourém, Caminhos do Maranhão, um pouco pelo Rio Tocantins e uma pequena parte para o Marajó e Macapá. A centralidade dessa luta vem do Equipiranga, no Médio Amazonas, onde se cria o que ficou conhecido como quadrilátero cabano. Então, esse quadrilátero reuniu pelo menos 3 grandes etnias indígenas, os índios Munduruku, os índios Maués, e a gente tem também uma porção de outros povos indígenas que vão se agregando, os índios Mura. Os últimos cabanos ligados aos Maué foram subindo a fronteira e ficaram próximo ao Suriname. A última guerra contra os cabanos, ela vai se dar nas fronteiras do Oiapoque. Nessa nova fase do movimento, líderes marcantes surgiram e são lembrados até hoje, especialmente nos interiores do Pará. Alguns exemplos são as figuras de Apolinário Maparajuba e Francisco Bernardo de Sena, lideranças negras que dominaram territórios da região norte, inclusive a cidade de Manaus. A perseguição e caça aos cabanos se intensificou. Qualquer suspeita de que alguma pessoa fizesse parte do movimento resultava em morte, que ocorria de forma indiscriminada. Alguns historiadores não definem se a cabanagem realmente teve um fim. Mesmo com cerca de 40 mil mortes e a tentativa de acabar com os sonhos e esperanças de um povo tão guerreiro, que lutou bravamente pelos seus direitos, o movimento ainda vive e está presente no sangue e na memória dos paraenses. Farol da Ilha Canela lumeia o céu do oceano pra ver a barca da lua que vem lá fora chegando, pra ver a barca da lua que vem lá fora chegando.